Saiu, galera, mais um episódio de The Walking Dead World Beyond e esse episódio teve várias referências ao Rick Grimes. Eu vou analisar ele inteiro pra vocês. Fala, galera, beleza? A Guerra Gamer falando. E bom, galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, vou analisar o episódio 8 de The Walking Dead World Beyond. Bem, o episódio começa com um flashback de 2 anos atrás, ali na linha temporal da série. E a gente vê meio que a Tenente Coronel e a Indira e alguns do grupo dela. Eles estão construindo aquele monumento do globo e tal. Eles construíram lá. E a Tenente Coronel fala que ficou incrível esse trabalho dela e tal. E que isso vai ser um lembrete para as próximas gerações que lembraria o porquê eles estão ali. Daí a Indira lembra do pacto de não agressão que a Tenente Coronel fez com ela quando ela foi ao perímetro pela primeira vez. E ela pede pra Indira, pra Tenente Coronel, honrar esse acordo. Daí, falando depois que ela partiu. Aí a Tenente Coronel fica confusa, pergunta onde é que ela vai. E ela fala que ela não vai a algum lugar, ela basicamente tá morrendo. Ela revela que ela tá doente e que os rins dela estão com problemas. E ela fala que a mãe dela morreu com insuficiência renal quando ela era muito jovem. Ela ficou muito tempo ignorando os sinais da doença e tal, até não poder mais. E a Tenente Coronel, como um sinal de boa fé, fala que eles têm médicos, remédios, análises, exames, essas coisas, para poder combater essa doença. Mas a Indira, como uma boa líder, fala que ela não deve pôr a saúde dela na frente dos interesses da comunidade. Daí a Tenente Coronel pergunta, tipo, então quer dizer que a líder deles estar viva não é um interesse da comunidade? Daí ela fala que a Tenente Coronel ia dar remédios e coisas para ela, sendo que simplesmente ia ser só entre elas, não ia ter nada relacionado ao acordo, ao pacto de não agressão. Bem, a Indira acaba aceitando e a gente volta para os dias atuais. A gente vê o Will voltando daquela noite, para quem não lembra, no outro episódio, o irmão da Asha, o Dev, acabou morrendo pelos soldados do CRM e o Will só sobreviveu, somente ele sobreviveu. Daí quando ele volta lá, tal, a Indira e a Asha começam a chorar e tal, e depois a gente vai pro Bennett. O Bennett, ele meio que revela que eles não podem continuar, que ele e os cientistas não podem continuar trabalhando ali com o CRM no comando, eles não podem fazer isso. E ele fala que aí eles começam a perguntar, tipo, então quer dizer que você tá falando de uma fuga? Daí o Bennett fala que já tem um plano em andamento que envolve usar os protocolos do CRM contra eles e ele revela que a doutora Belcha e o Samuel Abbott não morreram em acidentes de laboratório, eles foram assassinados. Daí uma mulherzinha ali, que pra mim é a mais inteligente desse grupinho aí, depois do primeiro Bennett, ela falou que se eles ficarem ali, eles vão acabar se tornando parte do que o CRM tá fazendo, porque o CRM tá matando várias pessoas pra ciência, né? Mas aí, depois disso, o Bennett fala assim, nós estamos trabalhando para parar os monstros, nós estamos trabalhando para impedir que as pessoas se tornem monstros, mas nós precisamos nos salvar desse destino primeiro. Daí a gente vê a introdução, episódio 8, Return Point, e a gente vê uma sacola cheia de munições, armas e rádios, e a Huck e o Felix e o meu Deus, tô trocando os nomes tudo, calma. É a Huck, o Dennis e o Silas ali carregando um caminhão. Depois que eles terminam de carregar a caminhonete e tal, a Huck fala que a Jade pode muito bem rastrear isso tudo até o posto avançado ali onde eles estão e acabar matando o Dennis ou levando ele pra cadeia. Daí o Dennis pergunta, fala tipo, e se ela não fizer isso? E se ela não, tipo, me matar? Tá ligado? Aí ela fala que eles vão descobrir isso depois. Daí a Huck tenta se desculpar pelas coisas que ela fez em prol do CRM. E o Dennis fala, pra confortar ela, fala que os dois têm coisas pela qual se desculparem. Mas ele fala que a Huck é a única coisa pela qual ele não se arrepende. Bem, depois disso a gente vê que a Huck, ela tenta pedir perdão pro Silas e tal, e fala que pede desculpa pelo fato de ela ter metido ele nessa confusão toda, e fala que daqui pra frente ele vai ter, se ele quiser que o plano funcione, ele vai ter que confiar nela, é o único jeito. Daí a gente vê a Huck e a Iris ali empacotando suprimentos e tal,
E a Hope tá meio abalada, meio preocupada com as coisas, porque esse negócio acabou de virar muito sério. Na verdade já tava, né? Mas enfim, ela fala que todos eles, ela fala assim, todo mundo tá colocando as vidas deles nas nossas mãos. Ou seja, se alguma coisa der errado, a culpa é delas, basicamente. Daí a Hope, pra confortar ela, fala que não importa o que aconteça, eles vão fazer tudo o que for necessário para eles vencerem. Daí a gente vê a Huck, o Léo e o Félix dentro do apartamento da Huck, conversando sobre como as coisas vão acontecer, que as coisas vão rolar do jeito deles, até todo mundo que eles pretendem tirar saírem. Bem, depois disso, o Félix pergunta o que a Huck vai fazer depois que todo mundo vazar, e ela fala que vai tentar chegar até o governo do CR e explicar tudo que os militares fizeram e o que eles estão fazendo. Daí ela pede desculpa pelo que ela fez com a Layla e o Bennett fala que a Layla fez isso com ela mesma. E ele fala que se ela tivesse que morrer em outros braços, teria que ser nos braços deles, ou tipo, ele que queria matar ela e tal. E ela lembra que o Walker, que a Jades usou para matar a doutora Belcha, era um soldado, ou seja, se tem um, tem muito mais. E ela decide tentar encontrar mais desses Walkers para tentar achar mais provas para o governo do CR basicamente parar os militares. Daí ela distribui umas armas para eles, os rádios, e fala para eles transmitirem o plano pro povo da Indira. Quando todo mundo estiver pronto, e quando todo mundo estiver pronto, eles vazam. Daí a gente vê o Silas junto com o Dennis a caminho do perímetro para avisar sobre o plano. Daí o Silas pergunta o que ele falou pro pessoal lá do posto avançado que fica lá pra matar os Walkers. E o Dennis só fala pra eles ficarem lá e matarem os Walkers. Basicamente ele falou, faz o seu trabalho. Depois disso a gente viu o Silas, o Dennis tá meio bolado pelo fato do Silas ter escondido que ele sabia sobre o Marra por dias e ele não falou nada e tal. E ele lembra que ele não podia confiar no Dennis desse jeito. Porque se ele falasse, capaz de ele contar pro governo, quer dizer, pros militares do CRM, entendeu? Daí ele lembra o que a Huck fez para ele, que ela matou pessoas e fez pensar que foi ele que matou elas e tal. E o Dennis fala que tudo que o mundo morreu e que o CRM que o CR, no caso, o CR verdadeiro, é a melhor esperança de trazer ele de volta. E o Silas fala que existe o bem e o mal, e o Dennis só fala que não existe. Aí eles matam alguns walkers que aparecem na frente deles, mas umas centenas de walkers aparecem na frente deles. Eles têm que acabar se escondendo. E a gente vê a tenente, a Jades, tô trocando os nomes, a Jades ali na mesa da tenente coronel como se fosse uma líder, né? Beleza, então a minha teoria estava certa, a minha teoria do outro vídeo estava certa. Bem, daí elas meio que procuram, elas estão meio que tentando ligar os pontos, tentando achar a possível fuga do Bennett das filhas dela e tal. E a Huck fala que ele não colocaria as filhas dele em perigo e tal. E que ela tem um plano. Um plano. E esse plano é parar a podridão antes que se espalhe. Que é o que? O Bennett espalhar tudo que ele sabe sobre o CRM. As equipes estão prontas e eles vazam. Bem, depois disso a gente vê a Indira e o Will. O Will basicamente explica que ele não queria deixar o Dev para trás e que ele fala que se os soldados tivessem visto eles juntos, eles iam ligar os pontos e tudo ia ferrar. O plano todo ia por água abaixo. Ele sente muito, tal, fala que é culpa dele e tal. E a Indira revela que a Tenente Coronel propôs um tratamento para que a Indira pudesse viver por mais tempo. E ela fala que o Dev não morreu por causa, tipo, dele, ou por causa de azar, ou por decisão dele. Não, ele morreu porque o Dev estava conseguindo os remédios para ela. Foi o que ela falou aqui. Mas eu não pensaria desse jeito. E ela revela que ela não tinha o direito de ficar segurando, fazendo esse acordo com o CRM, de trazer medicamentos para ela e não para a comunidade, entendeu? Basicamente é isso, né? Que possivelmente tinha várias pessoas com câncer ou doenças ali que podiam ser tratadas pelo CRM, tá ligado? Daí ela revela que todos eles sabem o que o CRM é capaz e que eles têm que vazar dali imediatamente. E ela fala que assim que eles estiverem seguros,
ela vai largar o cargo de líder. Depois que todo mundo vaza, o Elton e a Asha começam a conversar, ele fala que sente muito pela perda dela e tal. E a Asha fala que o Dev era muito parecido com o Elton, questionando tudo e tal, sempre duvidando das coisas e tal. E ela fala que, ela se pergunta se alguma vez ele conseguiu o que ele queria. Daí o Elton fala, para confortar ela, fala que, tipo, às vezes para algumas pessoas é preciso enfrentar o fim para realmente saber se encontraram ou não. Eles estão enrolando muito esse beijo entre esses dois, hein? Porra, na boa, eu nunca vi um beijo tão demorado desse jeito. Nunca vi, caraca. Daí a gente vê a Huck no rádio chamando a galera, falando tipo assim, ô, tá na hora do plano. Eles vão começar o plano ali agora. Eles precisam vazar e tal, e ela revela que a Jades e os soldados estão indo até a casa do Bennett. E o plano da Jades basicamente é chegar até lá, parar as meninas, render elas e usá-las como refém. Pro Bennett, se ele pensar em fazer alguma coisa, não fazer, pra segurança das filhas dela. Bem, das filhas dele. Bem, depois disso, depois que elas saem do prédio, a Hope, dá as coisas dela pra Iris e fala, coloca todo mundo no lugar, certo? E eu vou te encontrar lá. Bem, depois disso a gente vê a Jade lá no apartamento e vendo que não tem ninguém, ela tem uma ideia. Iniciar o protocolo de evacuação, porque assim eles vão saber até onde a podridão foi, até onde a podridão se espalhou. Daí a gente vê uma parte das pessoas indo para a saída e uma outra parte das pessoas indo para um outro lugar que não seja a saída. A gente vê lá o Bennett ali, o Felix, o Percy, a Iris e mais vários cientistas e seguranças levando eles até um lugar ali, até um laboratório. Daí a Iris fala que a Hope vai estar ali em breve e a gente vê a Hope meio que conversando com o Mason, né? Ela foi lá atrás do namoradinho dela e ela fala que ela precisa que ele confie nela e que ele traga algumas coisas. Basicamente é isso. Ele fala que ela fala que ele precisa confiar nela. Depois disso a gente vê a Jades, ela olhando a tabelinha ali de pessoas que saíram. E eles veem que nenhuma das equipes de pesquisas, nenhum cientista, nenhum dos seguranças dos cientistas, nem os Bennetts, ninguém saiu. Basicamente ninguém saiu do lugar. E a Jades dá o plano de começar o lockdown total nas instalações. Bem, tudo começa a piscar de vermelho, portas se trancam e a Huck e o Mason conseguem chegar a tempo ali no laboratório. Bem, o Mason começa a ser levado como prisioneiro e o General Bill tá ali junto com alguns soldados e eles começam a ouvir alguns grunhidos do outro lado da parede. E eles descobrem que eles estão ali e o General Bill fala que a força bruta não vai adiantar para abrir a porta, porque é titânio reforçado, que não vai adiantar eles abrirem. Bem, ele fala que eles vão ter que esperar uma reiniciação do sistema que vai demorar umas 2 horas. Bem, depois disso a gente vai pro lado de dentro, a gente vê o Félix e o Léo conversando sobre escolhas. O Bennett fala que o Félix fala que prometeu pro Will não se meter em problemas e tal. Daí ele fala que o Léo deu uma vida nova pra ele e tal. Eles conversam sobre escolhas e várias outras coisas. E eles começam a marretar o chão, para eles cavarem um buraco. Daí o Mason tá ali e tal, ele se assusta com os Walkers e ele pede pra Hope explicar o que tá acontecendo. E a Hope tenta explicar que o CRM não é o que ele pensa que é, e fala que as coisas que o CRM fez são terríveis. E ele fala que não pode ser tão ruim assim, porque isso teria passado pelo pai dele. E ele fala que ele não consegue acreditar na Hope, porque o pai dele nunca faria algo do tipo e tal. É isso que ele pensa. Depois disso, a gente vê a Tenente Coronel conversando com a galera do sistema, perguntando sobre quanto tempo iria demorar pro sistema reiniciar. Daí ela pergunta, a Huck pergunta o que tá acontecendo e fala que aquele velho escroto do povo lá do perímetro basicamente tá ali abrindo o bico. Ele fala que o povo do perímetro tá trabalhando ativamente com os Bennett contra o CRM. Depois disso a gente vê o Will, a Indira e a galera ali preparando as coisas para ir embora. E o Will revela que ele teve um sonho de que ele e o Félix estão velhos tal, e que eles têm uma família. Beleza. Depois disso, ele fala que é por isso que ele luta.
Daí ele fala que o que a Indira fez não seria errado, porque tudo que ela fez, tipo, mentir pro pessoal dela e tal, foi só pra ela se manter viva por mais tempo. Daí a gente muda um pouquinho do assunto e a Asha, o Elton e mais um cara ali do governo, do perímetro, aparecem e ele fala que o velho lá se separou da equipe, falando em fazendo em fazer as coisas do jeito certo com o CRM. E os soldados aparecem e tal, e a galera começa a ser escoltada. E este homem da imagem que você está vendo agora pode ser o Rick Grimes. Sim, esse carinha aqui pode ser o Rick Grimes. Muitas pessoas estão dizendo que é ele. Até porque lembraria um pouquinho, né, a babicha aqui no final e tal. Aí depois você olha aqui e tal, o carinha parece muito Rick. Parece muito, parece muito. E depois eu diria que é o Rick. Eu diria que o Rick fugiu do CRM e ele estava ali escondido no perímetro. Eu diria. Bem, depois disso a galera é rendida ali, o Will decide vazar porque ele tá meio que exposto. Então ele decide se esconder. Ele decide se esconder, né, pra ele não ser detectado. Mas enfim, depois disso a gente vê a Huck junto com aquele velho. Depois que a Jade e a tiazinha lá que tá com ela saem, a Jade fica sozinha com o velho e ela fala, e ela meio que joga na cara, pergunta o que diabos que ele tá fazendo. Tipo, mano, ele tá estragando todo o plano. Pra quê, tá ligado? Pra ele pra quê, tá ligado? Ela pergunta por quê e tal. E ele fala que se ela não fizer o que ele quer, ela vai revelar que a Huck tá jogando nos dois lados desde o começo. Daí depois disso, ele fala, beleza então, eu quero uma residência permanente dentro da República Cívica. É isso. O cara falou que ele quer morar na República Cívica. É isso aí. É muito cuzão mesmo, né? Bem, depois disso a gente vai lá pro perímetro, a gente vê a galera toda rendida e a Indira chega no soldado líder do grupo e pede, e ele fala basicamente que tudo que eles estão sendo executados por causa de não permitido pelo governo do CRM, alguma coisa assim. Eles estão ali, eu acho que o cara explicou um trem assim. Daí a Indira pede pra falar com a tenente coronel e tal, e quando a gente volta, o velho fala pra Huck agilizar, pra ela fazer o que ele quer, porque senão ele vai falar pra Jade. A Huck, puta da vida, puxa a pistola aí. Cara, que linda essa cena. Esse velho mereceu morrer muito. Esse cara tá do lado do CRM desde o começo da temporada. Daí, a Jade pergunta o que diabos que a Huck fez, ou o que ela pensa que tá fazendo. Daí ela fala que esse cara está falando que o CRM estava por trás de tudo que acontecia em Omaha, que ele estava prestes a falar pro perímetro sobre a verdade e tal, e que ele começou a zombar do plano do CRM, que pessoas como ele são uma ameaça à segurança, e que ele estava usando o CRM para resolver alguns rancores pessoais e tal. Daí, e que fala que ele estava mentindo sobre a Indira, e que eles não tiveram nada a ver com isso, mas a Jade, daí, ela fala que não importa que eles continuam sendo uma ameaça. A Indira fala por rádio pedindo pro povo dela viver, e a Jade fala que ela já foi que nem a Indira, né? Liderando uma comunidade de artistas, só que a visão dela é muito linda, só que não retrata o que o mundo realmente é, ou o que as pessoas realmente fazem. Daí a Huck fala que eles prestaram serviços muito, muito valiosos pro CRM e tal, e que eles são um recurso. E a Jade simplesmente fala, elimine todos eles. Daí o Will tá ali do outro lado com a pistolinha que o Dev deu pra ele no final do outro episódio. O Elton tá ali, ele olha pra uma folha voando, ele dá uma respirada, vê uma folha voando, e ele põe o dedinho no dedo mindinho da Asha. Eu tô quase mandando uma mensagem pra esse povo do povo que faz essa porcaria. Fala, mano, mete o beijo logo, velho. Pra que enrolar tanto? Tá enrolando a temporada toda pra isso, velho. Nossa, velho, que raiva. Daí ela dá um sorrisinho e tal. E o tiroteio começa. Essa parte lembrou ou não lembrou
a sétima temporada de The Walking Dead? Hã? Todo mundo lutando com o grupo mais forte. E aí? Porra. Daí o Will começa a atira no soldado tal, acaba a munição dele, os soldados atiram nele, o Dennis aparece metendo bala, o Silas aparece metendo bala, o Dennis fala para os soldados irem até o moinho para pegarem cobertura, a Indira pega a metralhadora para metralhar o cara, a Asha pega uma faca, o Elton pega uma besta, o Silas pega a metralhadora. Cara, foi sensacional. Até o Will pegou uma metralhadora capaz. E todo mundo lá. Nossa, que cena incrível foi essa. Tô chocado. Depois disso, no final da luta, o cara só puxa a granada, joga lá na galera e tudo explode. O Dennis que jogou a granada. Cara, que cena, que parte incrível. Daí, eles perguntam, tipo, como é que vocês sabiam que eles estavam atacando a gente? Eles falam que não sabiam, que eles só vieram falar sobre o plano. Daí ele fala que o plano é basicamente fugir dali, todo mundo embora. E o Dennis como uma verdadeira posição de líder, com o lugar pegando fogo atrás dele, ele com o peito elevado assim, tudo. Silas, leve seus amigos os suprimentos para o encontro. É isso aí, pô. Daí, o Dennis, a gente vê que o Dennis tomou um tiro. E no final, depois disso, a gente vê que a Huck tá ali. Ela olha, a Hope, quer dizer, foi errado. A Iris tá ali. E eles estão ali checando qual é a melhor rota para eles pegarem para sair dali. Bem, aí o Félix pega a C4 e o Percy solta o Mason. E o Mason, como um riquinho chato pra caralho, fala que ele não vai a lugar nenhum até saber onde é que eles estão levando ele. O Percy prende ele de forma agressiva e a Hope meio que pede pra ele não fazer isso. E a Iris fala que eles precisam. A Iris tá com sangue fria nessa temporada. Tá com sangue frio. Bem, daí a Jade meio que fala o que acontece na cena. A gente vê que a maior parte da equipe do Bill morre em uma explosão da porta. E quando eles entram lá, não tem ninguém, basicamente. E ela fala que a galera fugiu pelos antigos túneis de mineração. E que eles usaram as bombas para impedir que a galera seguisse eles. E ela fala que... A Huck pergunta como que ela sabe disso. E ela fala que toda a pesquisa que eles tinham foi apagada. Tudo. E que isso não é só uma fuga, isso é uma rebelião. Cada fragmento de dados, conhecimento, progresso, teoria, tudo sumiu. E ela fala que esse pode ser o segundo fim na cabeça dele, só se for. Bem, depois disso a gente vê a Jade fala que ela já mandou um grupo de soldados para cada saída dos túneis. E ela ouve uma soldada falando que eles já chegaram no túnel. Aí perguntando o que elas fazem quando acharem eles. A Jade fala para atirarem nos cientistas e atirar para matar. Elimine alguns para traumatizar o restante. Aí ela fala que eles estiveram seguros por muito tempo do que acontece do lado de fora. Que eles já esqueceram como é o mundo afora. E essa é uma oportunidade de fazê-los lembrar. Cara, e assim acaba o episódio. Mano, que episódio insano, velho. Na moral, teve ou não teve referência a Rick Grimes? Teve ou não teve? E eu sei de uma coisa. Certeza que vai ter uma cena pós-crédito no episódio 10. Certeza. Vai ter uma cena pós-crédito no episódio 10 ali. Vai ter. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscrevam, ativa o sininho, compartilha o canal e comenta o que vocês acharam. E vai lá ver meus outros vídeos. Pelo amor de Deus, que eu tô cheio de vídeo aqui no canal. E é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu fui, falou. Até mais. Falou.